Convido a você que está com a sua Bíblia a abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, versículo 13 a seguir, iremos fazer a leitura. 5:13 a seguir. Amém? Diz assim o subtítulo, a epígrafe desta Bíblia: Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser íspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero lhe apresentar esta palavra. E como tu já tens, Senhor, manifestado a tua glória perante a tua igreja, através dos louvores, através da oração, através da palavra introdutória, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor continue a manifestar a tua glória. E como foi pedido em oração, que o teu Espírito, Pai, pudesse usar cada um que se encontra aqui. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor possa me usar para anunciar a tua palavra, para que não venha nada que for de mim mesmo, mas aquilo que é enviado do céu. Pois a tua palavra diz que o homem, ele não tem nada se do Senhor não for enviado. Então eu lhe peço, meu Pai, nesta noite, envia-nos, meu Pai, a resposta que necessitamos, a palavra que precisamos ouvir. Não a palavra que queremos, mas sim a que nós precisamos nesta noite. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. A palavra de Deus, ela nos declara sobre um sermão que, para mim, é um dos sermões mais importantes que se encontra nas Sagradas Escrituras. Pois foi um sermão que o próprio Jesus, ele falou às pessoas. Antes de ter o id, teve o vide. Antes de enviar, as pessoas teve que subir o monte e ouvir. E existia-se grupos de pessoas lá. E Jesus, ele começou a ensinar sobre o código moral do ser humano. Um novo reino estava para ser estabelecido. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele diz: o reino de Deus é chegado a vós. E quando o reino chega, chega-se também um rei. E quando o rei chega, chega-se também as leis. E Jesus, ele estava constituindo uma nova lei. Só que ele falou: eu não vim abolir a lei de Moisés. Até que se acabe a terra, será levado ao pé tudo que está escrito. Não se passará nenhuma vírgula e nenhum tio. E Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos a ser mansos, a ser puros, a ter um coração humilde, a ter apetite e fome de justiça. Mas chega uma parte do sermão que ele olha para aquela grande multidão que estava ali, e perante os discípulos ele diz: vocês são o sal da terra. Ele não estava dizendo: vocês talvez serão o sal da terra. É um verbo imperativo. Vocês são o sal da terra. Naquela época estavam os discípulos, estavam pessoas que seguiam Jesus. Só que hoje está a igreja. E Jesus, ele continua dizendo: vocês
são o sal da terra. O sal, ele tinha duas utilidades. Uma para temperar, dar sabor à comida, e a outra para preservar. Colocava-se em carnes, em alimentos, para que eles não viessem se deteriorar. Ainda hoje é usado. Quem aqui nunca ouviu falar do jabá, a carne de sol, a carne do Ceará, o charque ou bacalhau? Ainda hoje é usado, para que ele não venha continuar o alimento no estado de putrefação, de apodrecimento. O sal faz com que se retarde. E nós temos uma missão neste mundo. Muitas pessoas dizem, nós queremos um mundo melhor, mas isso é engano. Não tem como dizer, nós vamos ter um mundo melhor. O mundo, ele já está condenado. E Deus, ele tem levantado nós nesta terra, para que nós podemos simplesmente retardar este processo, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que vida seja alcançada, porque o mundo melhor não vai ser aqui. Nós não buscamos um mundo melhor aqui em terra, nós buscamos sim algo melhor, mas no céu que está preparado para nós. Não adianta dizer, olha, nós vamos ter aqui as melhores coisas. Sim, Deus, ele pode nos conceder, mas nós temos uma missão de ser o sal da terra e a luz do mundo. No grego, se nós formos ver o que Jesus disse, ele disse, vocês são o sal da terra, somente vocês são o sal da terra, e ninguém mais é o sal da terra. Estava dizendo, somente a igreja. Naquela época eram os discípulos, e o sal, ele tem um poder muito grande de alcance. Se você colocar ele sobre uma massa, e você colocar um pouco a mais, o sabor do sal, ele vai permanecer. E muitas das vezes as pessoas dizem que até estraga o alimento, quando coloca muito sal no arroz. O que acontece? O sabor do sal, ele permanece. O sal, ele não pega o sabor do arroz, mas é o arroz que pega o sabor do sal. O sal, ele não é influenciado, o sal, ele influencia. E Deus, ele nos deu uma missão de ser influenciador. Influenciador positivo, não negativo. E quando a pessoa, ela influencia, o sal, ele é detectado. Qualquer ambiente que ele for colocado, ele logo é detectado, porque basta uma pequena quantidade para influenciar uma grande multidão. Grandes homens de Deus, sendo pequenos, influenciaram grandes massas. Eu poderia começar a citar aqui o nome deles. Martinho Lutero fez uma revolução que até hoje é conhecida como os protestantes. Poderia dizer de Billy Graham, um homem que influenciou milhares de pessoas. Pequenas pessoas influenciam grandes massas, porque nós somos o sal da terra. Naquela época eram poucos, era apenas 12 discípulos. E através desses 12, o evangelho chegou até nós. Olha o poder que o sal teve. E o sal até hoje é conhecido por nós. Antigamente o sal, ele era usado como pagamento para as pessoas. E muitas das vezes fizeram guerras por causa do sal, porque era de grande valor. Não existia refrigeração. Então quem tinha sal, tinha o dinheiro daquela época, para ver a influência que ele tinha. Só que Jesus, ele estava dizendo assim porque Jesus, nas suas ilustrações, nas suas metáforas, ele começava a usar situações que nós víamos no dia a dia. E até hoje nós vemos o sal no dia a dia. Pode ser a casa mais próspera e pode ser a casa mais humilde, ela vai ter o sal na sua residência. Então aonde existir o sal, ele é reconhecido. Mas o sal, ele não perde o sabor, ele é contaminado. Porque o sal, ele é um elemento químico muito resistente, e ele passa por diversas provas, mas ele pode ser contaminado. E se ele for contaminado, ele perde o sabor e não serve mais para ser usado. Ele perde a sua pureza, ele não dá mais sabor. Para que o sal, ele possa dar o sabor,
ele tem que permanecer puro. Para que você possa transmitir a influência positiva, você tem que permanecer puro. Você tem que permanecer em santidade. Muitas das vezes nós vemos pessoas que vivem com a aparência de sal, só que não tem influência. Não basta ter aparência, tem que ser influência. Não basta apenas ter a aparência, tem que ser a diferença. Porque se o sal ele não faz mais diferença, ele deixou de ser sal. Ele não é mais sal. Então se você está num lugar e as pessoas te veem como se você fosse uma pessoa normal do mundo, você perdeu o seu sabor. Mas agora se você está num ambiente, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja na sua casa, seja onde você andar, e as pessoas perceberem que você é diferente, você está transmitindo sabor. Se você é uma pessoa onde as pessoas estão dizendo coisas erradas, coisas do mundo, beber, prostituição, e você chega, acessa o assunto, você está transmitindo a influência. Se você é uma pessoa que você está na escola, está lá os jovens falando das namoradas, as jovens falando dos namorados, você chega, eles cessam, porque você é influência. Se você está no seu trabalho, te chamam, é um fim de semana, vamos todos beber, você não vai, porque é a influência. Então Jesus falou, vocês são o sal da terra. Imagina essa terra se não fosse o sal. Como seriam os matrimônios hoje? Como seriam as leis hoje? O processo tem sido retardado. O processo de deterioração, porque Deus tem levantado sal ainda nesta terra. Mas não basta somente isso. O sal diz que se ele perder o sabor, ele não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Olha que situação. Aquele que dava sabor, agora é pisado. Aquele que influenciava, agora é pisado pelo mundo. Porque perdeu a santidade, perdeu o sabor, deixou a contaminação entrar. Mas saiba disso, que o sal, se você colocar ele sobre uma ferida aberta, vai arder. Mas pode até fazer bem, porque ainda hoje os médicos dizem para as mães, quando o seu neném é nascido, para que possa dar um banho nele com água com sal. Mas isso daí serve como remédio. Pode até doer, a pessoa não vai gostar de você. Você é o sal que está tocando na ferida. Você é o sal que está dizendo contra o pecado. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai querer se afastar de você, vai te odiar. Mas não se espante, porque Deus falou, vós sereis odiados pelo mundo. Mas você é sal. Você vai tocar na ferida aberta. A pessoa ela vai até te odiar no início, mas ela vai ver que é para o bem dela. O sal ele também produz sede. Se você comer uma comida muito salgada, você vai ver que logo você vai ter sede. As pessoas vão olhar para a sua influência, vai olhar para você e vai dizer o que essa pessoa tem. Você não vai dar água para ela, você vai apresentar a fonte de água viva. A pessoa vai olhar para você e vai dizer o que tem. Você vai dizer, eu tenho Jesus. Eu tenho uma fonte de água viva. Você está com sede? Ele matou a minha sede. Um dia eu tive sede e ele falou, vinde a mim, que nunca mais vocês terão sede ou fome deste mundo. Vemos que é um ensinamento simples, mas muitas pessoas têm esquecido isso, que tem que ser o sal do mundo e a luz, o sal da terra e a luz do mundo. O sal ele tem uma missão, retardar o processo, a destruição do mundo. Vai acontecer. Não tem como nós falarmos, nós vamos evitar, nós vamos criar um mundo melhor. Não, nós temos que tentar alcançar o máximo de pessoas, para que eles possam entrar no céu junto conosco e saber, aqui é passageiro, mas lá é eterno.
A luz, ela tem uma função. Diz que a luz não se acende para colocar embaixo de uma candeia. A candeia não se acende para colocar embaixo de uma cama ou para ficar num lugar escondido. A luz, ela tem que brilhar. E aqui está dizendo para que brilhe também a vossa luz diante dos homens. Muitas pessoas dizem: olha, eu não tenho nada com homem, eu não tenho nada com ninguém, o que eu faço da minha vida cabe a mim. Eu quero te dizer, a tua luz, ela tem que brilhar diante dos homens, porque diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão no céu. Então, quando os homens veem que as nossas obras são boas, eles dizem: glória a Deus pela vida dela, glória a Deus pela vida dele, Deus seja louvado pela vida dela, Deus seja louvado pela vida dele, e Deus, ele é glorificado. Mas se você dizer: eu não tenho nada a ver, eu posso fazer o que eu quiser, o nome de Deus, ele é envergonhado, porque você carrega sobre si um testemunho, você carrega sobre si o caráter de Cristo, e você só é o sal, você só é a luz, quando você tem o caráter como Cristo. Os discípulos, eles tiveram que andar como Cristo andou, porque discípulo significa seguidor, imitador. E diz a palavra: se verdadeiramente vós me obedecerdes, sereis meus discípulos. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nos tornamos semelhantes a Jesus e seremos o sal da terra. Mas se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não sou mais o sal, eu estou vivendo de aparência. Não adianta também eu querer viver no saleiro. Deus, ele nos deu uma missão, e essa missão é imposta como responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida, para fazer a diferença, não para ser mais um, mas para fazer a diferença no meio de uma geração que está se corrompendo. Deus, ele falou bem claro, Jesus, ele fez uma separação entre a igreja e o mundo. A igreja, ela atua de fora do mundo, é como o sal ele é colocado de fora na carne. Assim também você tem que ir de fora do mundo. Você não precisa se contaminar com o mundo para poder retardar o processo de deterioração. Você tem que ir de fora de encontro a eles. E sendo a luz do mundo, a luz, ela tem uma função. Quando ela acende, ela mostra tudo que está ao redor. Ela vai mostrar as minhas obras, e aquele que estiver em trevas próximo vai mostrar as obras dele. Jesus, ele falou na sua palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, João, ele declara que os homens, eles não vêm para a luz, porque eles amaram mais as trevas, para que as suas obras não sejam manifestas. Então nós temos uma função, a luz, para que possa alumiar onde tem trevas, para que possa alumiar trazendo a honestidade aonde existe a desonestidade, para que as obras do mal, elas sejam manifestas através da luz que existe na nossa vida, e para que as nossas obras também sejam manifestas, para que Deus, ele seja glorificado. Então nós temos que ser uma influência positiva. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma boa influência e uma má influência. Quero falar com vocês agora, mulheres, não vou pegar no pé. Muitas pessoas dizem: já vai falar de Eva, mas ela teve uma influência no seu lar. Olhe para mim, vocês mulheres, vocês têm uma influência dentro do lar de vocês. Vocês são o sal do lar de vocês. Satanás sabia que Eva era a influência do lar. Nós vemos que Satanás, ele não se aproximou de Eva quando Adão estava do lado. Agora é para vocês, homens, que são casados, que ainda vão casar, que ainda vão ter os seus cônjuges. Não saia do lado da mulher de vocês. Que Satanás, ele percebe que no momento que ela está sozinha, ele fala: eu vou agir. Satanás esperou Eva ficar sozinha, ele falou: agora é o momento certo. Ela é influenciadora, eu vou me aproximar
vou convencê-la e ela vai convencer o seu marido. E ela tendo poder de sal, isso aconteceu. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Pedro, ele foi um grande influenciador. Ele influenciava até mesmo sem ele perceber. Sabe aquela influência... Esqueci o termo da palavra. Influência inconsciente. E disse que outro discípulo, que para mim é João, se aproximaram do templo de Jesus, do túmulo de Jesus. E quando chegou lá, o outro discípulo parou, porque chegou primeiro. Só que quando Pedro chegou, ele já foi entrando. E a palavra diz que quando Pedro entrou, o outro discípulo entrou também. Então quando Pedro ele fez uma coisa, o outro discípulo fez também. Então tem pessoas olhando para você. Quando você faz, a pessoa só está esperando você fazer, para que ela possa fazer também. Isso aconteceu na minha vida, eu fui uma influência para algumas pessoas. Pessoas disseram, olha, se o Lucas se converteu, eu também consigo. Se o Lucas foi para a igreja, eu também vou. Porque tinha pessoas olhando. Tem pessoas olhando para você também. Quando você deu o passo, as pessoas também disseram, olha quem foi. Tenho certeza que através da sua vida você também trouxe alguém para os caminhos de Deus, porque você foi uma influência na vida dessa pessoa. Nós vemos que Pedro, por um momento, ele foi influência positiva, mas nos momentos ele também foi uma influência negativa. Nós vemos que quando Jesus, ele teve a sua morte na cruz, e Pedro, depois de ter negado Jesus e saído triste, chorando amargamente, ele se reuniu com os outros discípulos e falou, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram, nós também vamos. Pedro estava dizendo, eu vou desistir. Os outros discípulos disseram, nós vamos desistir também com você. É isso que acontece. Tem pessoas que olham para você, e você sendo uma influência positiva, elas vão dar passos positivos. Mas se você for uma influência negativa, elas também podem dar passos negativos. Nós vemos que Pedro falou, eu vou desistir. Os discípulos falaram, nós vamos desistir também. Eu posso te dar um recado? Não desista. Não desista, seja o sal desta terra, seja a influência positiva. Pensa somente no céu e entrar no céu, levar para o céu, morar no céu. Não olha para as coisas desta terra, porque se nós olharmos, nós vamos pensar em desistir. Mas se nós fizermos como Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu a este povo, dizendo, olha, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Fica com a sua mente no céu, coloca o capacete da salvação, porque o nosso destino será lá. Não pense nas coisas desta terra, senão logo você vai começar a querer desistir. Mas é como diz, muitas das vezes nós falamos, será que eu tenho sido sal desta terra? Aqui nós pregamos o arrependimento, não importa o que você fez ontem. Diz que a misericórdia do Senhor, ela se faz nova a cada manhã. Isso não é um passaporte para que nós possamos pecar, para que nós possamos fazer o que é errado, mas isso é a oportunidade que Deus está nos dizendo, olha, se arrependa, viva verdadeiramente nos meus caminhos, porque Deus ele tem nos dado mais uma oportunidade, mais uma de muitas. Muitas das vezes eu me pego perguntando e digo, Senhor, por que Tu me amas tanto assim? Tão pecador, tão errante, tão falho, e ainda o Senhor me dá a graça de sentir a Tua presença. O Senhor me dá a graça ainda de poder sentir que o Senhor é real. Dá para explicar o amor de Deus? Não dá para explicar o amor de Deus. Nós fazemos tantas coisas e Deus continua nos amando e nos dando uma nova oportunidade. Quantas das vezes eu peguei e falei para Deus, Deus, eu preciso de mais esta oportunidade. E quantas vezes eu pedi oportunidade para Deus, e Deus sempre deu.
Então eu quero te dizer, Deus ele está te dando uma nova oportunidade. Não importa, você pode dizer, Senhor, é a última que eu preciso, mas Deus ele sabe que você vai precisar de mais lá na frente, porque nem mesmo você se conhece. Diz que Deus conhece os passos do homem. Nem mesmo eu sei dos meus passos, você não sabe dos seus passos, mas Deus, ele conhece os seus passos. Você vai ser um influenciador positivo? Tem aquela ilustração que fazem do chuchu e do jiló. Você vai ser o crente chuchu ou o crente jiló? O crente chuchu é aquele que pega o sabor de tudo. Coloca com frango, pega o gosto do frango. Coloca com a carne, pega o gosto da carne. Agora o jiló não, você coloca ele que dá sabor às coisas. Seja um influenciador, não seja influenciado. Não deixe o mundo te contaminar. Senão você só vai servir para ser pisado pelos homens. Talvez você não entenda isso de ser pisado pelos homens, mas o sal ele serve também para derreter o gelo. Em alguns países eu pesquisei, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, alguns países norte-europeus, onde neva, eles usam-se caminhões de gelos, de sal, para que possa derreter o gelo da estrada, para que possa continuar o fluxo. Em Israel também nevava. Ainda mais naquele tempo, os sacerdotes, o que eles faziam? Eles recolhiam o sal, aqueles que ficavam na beira do Mar Morto. E quando nevava, eles colocavam o sal perante o templo para que as pessoas pudessem pisar, para que elas não pudessem escorregar e também para que o gelo pudesse ser derretido. E Jesus, quando estava dizendo isso, aquelas pessoas estavam entendendo que elas iriam ser pisadas pelas pessoas. Então não perca o seu sabor, não perca a sua influência, não perca a sua salinidade. Seja um influenciador, seja uma influenciadora e continue tendo o caráter de Cristo na sua vida. Amém? Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Que as suas palmas louvem somente ao Senhor.